estamos começando mais uma live do Sinterp, desta vez para falar um pouco sobre o termo de ajustamento de conduta criado pelo sindicato e apresentado ao Ministério Público do Trabalho, em defesa deste grupo de servidores que hoje correm o risco de serem demitidos sumariamente pelo governo do Estado e que o sindicato precisa trabalhar e proteger para garantir os seus direitos. Nessa live de hoje, nós vamos conversar com a diretoria do sindicato, na figura do seu presidente, o Pedro Carlotto, do vice-presidente Gilmar Bruneto, também do nosso assessor jurídico, o Dr. Bruno Boaventura, e com o grupo, com representantes do grupo de servidores que participaram das negociações junto à direção da Empaer Mato Grosso. Grupo esse formado pela companheira Carmesita Tabarelli, se não estiver errado, também o Camilo Sávio Lopes, o Maurílio Magalhães e o Rogério Monteiro. Acho que então podemos começar o nosso bate-papo, a nossa live, ouvindo primeiramente o presidente do Sinterp, Pedro Carlotto. Pedro, seja bem-vindo a mais uma reunião. Boa tarde, Robson. Boa tarde, colegas. Mais uma live para a gente tentar nos aproximar novamente, para a gente tentar nivelar o conhecimento, passar a todos o que tem acontecido aqui na diretoria, aqui em Cuiabá, em prol da situação de vocês, para que a gente resolva o mais rápido possível. E com o empenho de todos e com a bênção de Deus, eu acho que nós vamos conseguir atender a expectativa dessa live e conseguir resolver o problema de todos. Obrigado, Pedro. Vamos para a participação inicial também do Gauchinho, companheiro Gilmar Bruneto. Bem-vindo, Gauchinho. Gauchinho, ativa o seu áudio, por favor, companheiro. Ativado, ativei. Boa tarde. Agradecer a presença de todos. Eu não sei, eu mandei o link para o presidente alemão, não sei se ele está acompanhando, alguém da assessoria, mas lamentamos a ausência dele aqui. Ontem nós, junto com o nosso presidente Pedro, tivemos uma live com a participação do presidente da Assembleia, que é uma autoridade de Estado, e deu a devida atenção aos empregados da Empaer. Então, se o presidente alemão não estiver participando, lamentamos a sua ausência. Aí fica aí um descompromisso dele com a categoria. Isso é o que eu lamento. Espero que em tempo ele possa entrar. E eu vou ficar mais ouvindo hoje. Eu acho que o mais importante é nós ouvirmos a comissão que teve por mais de 2 horas dialogando com o presidente e o nosso jurídico que fez a articulação com o Ministério Público na expectativa, na esperança de que esta maldade que estão fazendo com os 63 colegas não aconteça. Tá certo, companheiro Gilmar Bruneto. Muito obrigado por sua participação. Vou chamar agora, então, a primeira participação do nosso advogado, assessor jurídico, Dr. Bruno Boaventura. Dr. Bruno, seja bem-vindo à nossa live. Primeiramente, gostaria aqui de enaltecer o trabalho do Robson, que tem sempre conduzido muito bem as lives, que o sindicato tem organizado. Gostaria de cumprimentar o presidente Pedro Carlotto, nosso vice, Gilmar Bruneto, a todos e a todas. Eu também lamento a ausência do presidente da Empaer nessa live, ou de alguém que pudesse fazer a representação dele, para que a gente pudesse dialogar mais uma vez a respeito dessa questão tão importante, não só a vocês, mas também a própria Empaer. Mas essa ausência não significa absolutamente nada de concreto quanto a uma posição sobre o TAC em si, Deva ter lá o alemão as suas razões para não participar e não foi capaz, inclusive, de expô-las, mas eu acredito muito ainda no compromisso que foi feito conosco e reafirmado com a comissão de que, em sendo possível, vai se assinar o TAC. Então, para objetivar a live, eu dou as seguintes informações. E aí, evidentemente, que podem ser informações repetidas, mas que, de repente, alguém não as tenha. Nós protocolamos o pedido
né, junto ao Ministério Público do Trabalho. Esse pedido foi despachado pelo procurador no sentido da Empaer se manifestar, né, em 20 dias sobre esse nosso pedido de formalização do TAC. A Empaer está analisando, né, as nossas considerações para que possa fazer o seu posicionamento junto ao Ministério Público do Trabalho. Evidentemente que essa análise é uma análise técnica jurídica que leva-se tempo para fazer, então por isso que se deu 20 dias e que eu me lembre, né, esses 20 dias estariam sendo transcorridos no dia 15 de julho, né, por volta do dia 15 de julho, a depender evidentemente do dia em que o presidente recebeu a notificação com o despacho do procurador. E aí, eu gostaria de me antecipar, porque muitos podem ter a seguinte dúvida: mas e o TAC? Qual é o termo? Quais são as cláusulas? O que está descrito no TAC? Porque eu gostaria de saber disso, né? Eu quero saber exatamente qual é o acordo que se vai fazer junto à empresa. Então, eu tenho a dizer que, efetivamente, ainda nós não temos os termos de como serão descritos as cláusulas do TAC. Nós não temos. Por quê? Porque isso ainda não aconteceu. Esse processo de negociação ainda está na sua fase embrionária. Nós ainda estamos requisitando a Empaer que ela posicione sobre a possibilidade de formular o TAC. Assim que ela fizer isso, o próprio Ministério Público do Trabalho, assim como ele faz em todos os TACs, vai chamar a empresa, vai chamar o sindicato, vai sentar à mesa, né, de modo figurado, evidentemente, e nós negociaremos quais serão as cláusulas do TAC. Evidentemente que, em linhas gerais, essas cláusulas dos TACs devem ter a garantia jurídica de que todos os senhores e as senhoras estarão empregados na Empaer, né? Evidentemente que esse é o propósito do TAC. Então, ele deva estar assegurando esse direito de vocês continuarem na condição de empregados da Empaer. São essas as minhas considerações iniciais, Robson. Obrigado, doutor Bruno. Doutor Bruno, antes da gente passar para que as pessoas, os servidores que fazem parte da comissão, que foram lá conversar com o presidente alemão sobre a possibilidade de se encontrar um termo mais fácil, se assim podemos dizer, de negociação entre a empresa e o sindicato, eu queria dizer a todos que também, num primeiro momento, foi feita uma reunião entre o sindicato e o alemão, em que estavam presentes o Pedro Carlotto, presidente, o senhor doutor Bruno, advogado, e o próprio alemão. O que vocês sentiram enquanto sindicato em relação ao alemão? Ele está, de fato, proposto, naquele momento, ele apresentava uma aptidão em aceitar um acordo mais facilmente, se dispôs a aceitar, a ajudar a categoria, em especial esses 63, 60 servidores que precisam, nesse momento, da ajuda da Empaer e também do sindicato? Que, em linhas gerais, o que aconteceu naquele dia ali, para que a gente possa fazer um comparativo da reunião de vocês e, na sequência, da reunião do alemão com a Comissão dos Trabalhadores, por favor. Então, nessa reunião que nós tivemos, nós apresentamos, né? Era uma ideia, apenas uma ideia. Eu havia já conversado com o procurador do Ministério Público do Trabalho sobre essa ideia. O procurador me disse que seria favorável a essa possibilidade. Então, a gente articulou junto ao presidente uma reunião para que a gente tivesse esse primeiro feedback. Porque não adiantaria a gente propor formalmente ao Ministério Público do Trabalho se desde logo a empresa descartasse essa possibilidade como viável. Então, nós conversamos, né, com o alemão, ele foi solícito à ideia de assinatura do TAC. Né? Ele disse, olha, se é o Ministério Público do Trabalho que irá intermediar
a formalização de um documento que é capaz de dar segurança jurídica não só aos empregados, mas também à própria empresa e à minha pessoa enquanto gestor da empresa, eu sou favorável, eu assino, né? Mas, evidentemente, ele, como gestor, tem que estar calcado em posicionamentos técnico-jurídicos, que é o que ele está tentando fazer agora. Tá certo, doutor Bruno. Então, acho que agora nós podemos, para encaminhar antes das perguntas, ouvir também algum dos representantes dessa comissão de servidores. Certo? A comissão foi formada... só um minutinho que a gente está com um problema no vídeo. Agora voltou. Essa comissão, então, como eu disse no início da nossa live, foi formada pela Carmesita, pelo Camilo, pelo Maurílio e pelo Rogério Monteiro. Eu gostaria que um deles, por favor, pudesse dizer a todos nós que aqui estamos como se deu essa reunião, o que foi dito pelo presidente alemão e qual a impressão que esse grupo teve em relação à conversa. De fato, acreditam na hipótese de um acordo ou não? Quem poderia falar pelo grupo, por favor? Maurílio, Carmesita, o Rogério ou o Camilo? Rogério. Rogério, por favor, então. Primeiramente, quero agradecer a Deus por nós estarmos aqui reunidos e com saúde. Saúde, esperança e fé por dias melhores. A minha primeira visão que eu tive do nosso presidente alemão na nossa reunião foi semelhante à do Dr. Bruno. Ele foi solícito, nos recebeu muito bem, ficamos lá na sala dele de 1h30 até 4h30, 2h30, 3h30, 4h30, 3 horas de reunião com ele. Nos atendeu muito bem, falou. A única preocupação que ele tem, Robson, é a questão dele fazer alguma coisa ilegal, a questão de improbidade administrativa, alguma coisa nesse sentido. E nós, né, nós da comissão, eu, Camilo, Carmesita e o Maurílio também, nós também falamos, presidente, nós não queremos que você faça nada de ilegal, mas nós não temos culpa, presidente. Nós estamos nesse barco sem saber o que nós devemos, porque nós entramos na Empaer pensando que nós fizemos um concurso. Todos que entraram, eu lembro que na época teve até um documento do presidente atual, à época, que era o Dr. Jesuíno, ele colocou no ofício mandando ao governador do estado, senador Jaime Campos, à época era governador, falou do concurso público. Então, todos nós que fizemos pensávamos naquela época que era concurso público. E, em cima disso, a conversa nossa com o alemão foi muito salutar, foi muito solícita, ele foi muito receptivo, estava desarmado. Eu acho que assim ele tinha a intenção, né? Eu creio que essa intenção não mudou. A intenção dele era nos ajudar. Então eu vejo, né? Não sei os nossos colegas, mas eu vejo que naquela reunião eu saí com um dever cumprido de dias melhores. Eu quero que isso concretize de fato, realmente no TAC. Essa opção do TAC, sinceramente, eu não sabia, Robson, né? Eu acho que essa ideia do Dr. Bruno, que conversou com o Ministério Público do Trabalho e levantou essa possibilidade, foi muito oportuna, né? Eu acho que se a gente não entrar na questão da seara judicializar, né, já é um grande avanço, porque hoje nós estamos todo mundo apreensivo, angustiado, oprimido, coagidos, né? Por várias razões, né? A questão de extinção da empresa, PDV, demissão sem receber nada, sem recurso da empresa, pandemia, crise financeira. Então, a questão negativa permeia todo esse momento, Robson. E com essa questão, essa possibilidade de a gente sanar essa pendência desse TAC, né? A gente, 75, 63, 31, né? Eu vejo que todos que estão nesse barco ficam apreensivos, né? E eu vejo que nós vamos ter dias melhores, né? Eu quero só ressaltar, eu conversei com o assessor do senador Jaime Campos, ele está tendo audiência no Senado agora, então por isso que ele não vai poder participar com a gente dessa live. O assessor dele, o Carlos Soares, foi muito solícito, me atendeu muito bem
e falou que o senador estava pretendendo participar, mas a reunião da Assembleia não terminou ainda. Ele ficou de me avisar e, se possível, ele vai participar. Queria também cumprimentar, né, já aproveitar que estou falando aqui, óbvio, queria cumprimentar você, que está um excelente mediador, está ótimo, acho que você está fazendo seu papel excepcional. Bruno, doutor Bruno, obrigado por você achar essa opção do TAC. Né? Eu acho que você fez 3 solicitações para embasar esse TAC, né? A questão daquele do Supremo, a segunda, a questão do nosso concurso público, que não teve o nome concurso público, mas atendeu todos os requisitos constitucionais como concurso público, e a terceira solicitação para que fundamentava a sua solicitação, agora não me lembro, você pode falar. E quero cumprimentar também e agradecer o empenho do sindicato na pessoa do Gilmar Bruneto, vice-presidente, na pessoa do Pedro. Né? Eu acho que nós, unidos, somos mais fortes. E eu estou muito contente com a participação de todos. Eu acho que nós vamos sair vitoriosos nessa luta, que não é fácil, Robson, não é fácil, mas certamente a gente vai ser vitorioso. Obrigado. Obrigado, Rogério. Obrigado por suas palavras em relação ao meu trabalho. Fico grato e continuo me colocando sempre à disposição de vocês, do sindicato, para ajudar de alguma forma a fazer essa luta. Que seja ela através da comunicação, que é o meu ofício, que seja, se precisar da minha presença para os movimentos de rua, também lá estarei, assim que acabar a pandemia, então podem contar comigo. Pedro Carlotto, por favor, o que você tem a dizer nesses primeiros momentos, após ouvir, então, o nosso companheiro Rogério, da Comissão dos Servidores? Colegas, o nosso colega Rogério pontuou muito bem o que ele sentiu, o que a comissão sentiu na reunião com o presidente alemão. O doutor Bruno também pontuou de forma... Foi exatamente isso que a gente sentiu, que eu senti, doutor Bruno, no momento que a gente levou essa proposta até ele. Ele foi muito solícito, ele falou muito nessa questão da legalidade. Na última reunião que a gente teve com ele também, estávamos eu e o doutor Bruno, ele e as diretoras. A preocupação, ele tem uma grande preocupação com a legalidade, com fazer a coisa certa. E no momento que a gente levou essa proposta para ele, foi justamente pensando nisso, em fazer não botar nada para debaixo do tapete, nada, para resolver e resolver de uma forma legal, uma forma que seja boa tanto para os servidores quanto para ele, para a administração da Empaer, porque, querendo ou não, ele se mostrou disposto a resolver o problema. E assim, dessa forma, a gente também, lógico, a gente não pode prejudicar ninguém, a gente tem que tomar as devidas formas legais para que resolva o problema de todo mundo. E isso ficou muito claro no momento que a gente fez a visita para ele com o Dr. Bruno. O Dr. Bruno explicou as questões legais e ele foi bem aberto, bem disposto ao TAC. Aí autorizou para que nós, na pessoa do Dr. Bruno, ele tomasse os devidos encaminhamentos, que foi o que ele fez, e o Ministério já retornou, entrando em contato com a empresa, aguardando esse posicionamento. E como o Dr. Bruno falou, também nós não tem como partir só de nós. Nós precisamos desse posicionamento da empresa, da Empaer, do alemão quanto presidente, para que a coisa avance, para que a coisa se torne mais sólida, para que faça a construção realmente do TAC, para que ele seja construído os termos. Agora, de início, é aquela intenção de falar assim, não, nós aceitamos, nós queremos fazer o TAC. Esse posicionamento, e é lógico que a gente entende, ele tem um prazo e tem uma preocupação legal, por isso que ele deve estar amparado pela sua assessoria jurídica, sei lá, e vai... espero que a resposta seja positiva. Tá certo, Pedro. Eu quero pedir mais uma vez para que todos mantenham seus áudios fechados durante a reunião que a gente está gravando, para não ter ruído, porque isso também se torna um documento para vocês próprios, quando precisarem mostrar que a categoria estava unida e lutando por todos, né? E a qualquer momento em que for pedido, vocês têm essa gravação. E se a gente tiver
um monte de ruído acaba prejudicando a comunicação de todos que aqui estão. Lembrando Robson, que... Robson, Pois é não, importante, importante que os outros 3 da comissão também, Camilo, Carmencita e o nosso falante, Maurílio, fico mais quieto, mais tranquilo, possam se manifestar também. Sim, nós vamos chegar lá para todo mundo poder falar. Então, como eu estava explicando aqui, vou lembrar a todos vocês, quem estiver usando pelo computador, entra aqui na parte de baixo, na barra de baixo, está lá escrito participantes, é só clicar em cima, tem uma setinha, onde vai estar escrito levantar a mão. E aí, caso você queira se pronunciar, você levanta a mão, eu vou ver aqui que cada um quer falar, e aí vou abrir a palavra. No celular, isso é possível fazer do lado direito da tela de vocês, tem 3 pontinhos, clicou lá em cima, está escrito levantar a mão. Dando sequência, então, a essa questão de ordem de fala, antes de passar para os outros componentes da comissão, o companheiro Clodoaldo já tinha pedido a palavra também. Então, vamos democraticamente deixar que ele fale inicialmente, daqui a pouco nós voltamos para as outras pessoas que queiram se pronunciar. Clodoaldo, por favor, a palavra está com você. Opa, boa noite, pessoal, tudo bem? Um jogo rápido, 2 dúvidas, acho que o doutor Bruno ou alguém aí possa me ajudar. Uma é a questão desse período eleitoral, as eleições são municipais. A gente faz parte dessa lei agora, de questão de demissão de 3 meses antes ou 3 meses depois, ou nós não somos incluídos nesse meio? Mas tá tão difícil as coisas que a gente tem que procurar qualquer cartucho agora para tentar dar uma amenizada aí. E outro ponto é sobre aquela documentação, aquele monte de Everest de documento que mandaram lá para a PGE. Se tem alguma posição daquilo, se estão analisando, não estão, se sabe alguma coisa. Só isso. Obrigado. Muito obrigado, Clodoaldo. Eu acho que a gente pode fazer um encaminhamento aqui, Pedro. Tem mais 2 pessoas com a mão levantada, a gente pode deixar eles fazerem as perguntas para que o doutor Bruno possa responder em sequência, para a gente ganhar tempo. Mas, primeiro, atendendo aqui a solicitação do companheiro Gauchinho, eu queria saber se mais algum companheiro da Comissão de Servidores gostaria de fazer uso da palavra. Alguém quer falar? Carmecita? Camilo? Camilo, pode falar. Quem quiser falar, por favor. Eu gostaria. Boa noite, colegas. Mais uma vez reunido aqui, né, para ver o que vira essa situação nossa, que cada hora uma situação. Eu vou tentar ser bem breve com a questão que o Rogerinho colocou, o doutor Bruno, a impressão que a gente teve com o alemão foi essa, a melhor possível. Inclusive, nós 4 saímos lá da sala com essa mesma ideia. Ele foi muito prestativo, atencioso, até ia fazer uma viagem, deixou, estava programado, deixou para nos atender. E ficou lá, o pessoal está esperando, depois foi embora. Isso aí é o que o Rogerinho falou. O que me assusta é que cada hora vem... Essa noite, eu, como sempre, estou perdendo o sono, 4 horas da manhã, perdi o sono, peguei meu telefone, fui olhar, aí tinha uma mensagem lá, não sei de quem, estão mandando 60 embora e estão levantando já do coisa. Eu fiquei doido. Aí liguei para 6 horas da manhã, estava ligando para o Gauchinho, tocava, não tocava, e não atendia. Falei, esse filho de uma égua está sabendo de coisas, não está querendo falar com a gente. Aí liguei para o Rogerinho. Aí o Rogerinho me explicou a situação, o que era, né? Aí eu dei uma acalmada. Mas o que aconteceu hoje? 2 colegas nossos me ligaram hoje. Uma colega me ligou com um áudio do alemão, mas ela pediu para a gente não divulgar, ela até me passou esse áudio, mas para não divulgar, eu tenho que respeitar, porque foi conversa dos 2. Mas o que ele falou para ela? O que ele acha que estava assim, ele não ia participar da reunião hoje, porque ele achava que, assim, tipo, ele já tinha conversado com o Carloto, com o Pedro, já tinha conversado com o Dr. Bruno junto, e a posição dele é aquela mesma, e ele estava achando que, assim, às vezes o sindicato estava forçando o pessoal falar mal dele, jogar o pessoal contra a direção. Assim que dá para entender a situação dele. Mas o que eu achei mais importante
dessa conversa foi assim, no final. Ele falou que vai fazer o que tem que ser feito. E ele deixou bem claro lá na fala dele, assim, ó, se o Ministério Público, a PGE, nós vamos assinar o TAC. Se tiver dentro da lei, nós não vamos. Ele deixou bem claro isso lá no áudio dele. Então, é a mesma posição que ele passou para nós na reunião, deu para mim entender. Agora, bem claro, ele vai fazer de acordo com a lei permite, né? Ele falou, se o Ministério Público concordou, PGE concordou com isso, não é ele que vai, né? Mais ou menos isso assim que deixou. Depois o outro colega, o Alexandre, ele não passou áudio, nada dele, mas me falou. E eu não pedi também para não constranger o colega, ou às vezes se ele quiser pronunciar aí alguma coisa sobre o assunto, o Alexandre pode pronunciar. Mas ele deixou claro também essa questão, que ele vai fazer é o que a lei permitir, ele vai fazer sem problema nenhum. E no áudio lá da Lucimar ele até fala, ó, vamos resolver isso e acabar, e vocês continuam trabalhando e não sei o quê. O que dá para entender, pessoal, é que ele quer resolver a questão do PDV. O PDV, eu acho que é isso até porque está endurecendo um pouco essa coisa, não sei se é uma estratégia deles, como que é, mas essa é a leitura que eu faço, não sou dono da verdade, nada. Mas então eu acho, mas tudo condicionado ao PDV. Inclusive ele fala que o prazo do governo, que o governo pediu, já encerrou. Então eles vão ter que tomar, né, ver o que for. Mas assim, eu ainda senti confiança nele. No que ele falou para nós, tá bem claro. E ele falou, o dia que tiver uma posição certa, ele mesmo vai fazer uma live para chamar todo mundo e explicar. Ou seja, para falar que não tem jeito, ou seja, para dizer que tem. Então, ele disse que ele mesmo vai fazer isso, mas ele ficar, às vezes, se desgastando nessas coisas, isso foi o que eu entendi da fala dele, né? Agora, o Alexandre, às vezes, a conversa com o Alexandre já foi mais diferente, pode explicar, mas é tudo direcionado nisso aí. Então, o que eu vejo? Eu já até conversei com o Pedro isso, eu acho que é um momento da gente negociar. É o momento do diálogo, da conversa, e é isso. Porque eu penso assim, se a gente for para a briga agora, começar a malhar, nós vamos brigar antes da hora. Aí vai ficar recuando, eu acho que é a hora do diálogo. Dar esses prazos que eles querem e ir tentando negociar. Essa é a minha posição, né? Então, eu vejo dessa forma. Mas eu ainda estou com muita esperança que vai dar certo, que esse TAC nós vamos conseguir assinar. Eu acho que um pouco desse endurecimento dele é por causa do PDV ainda, que ele tem que dar uma satisfação do governador, né? Então, ele deve também estar sendo pressionado. Então, é isso que eu queria contribuir com o grupo. Eu não sei se o Alexandre, depois, se ele estiver aí, eu não estou vendo ele aqui, já mandei mensagem para ele, pode ser que ele esteja com algum problema de internet, mas se ele tiver e quiser, lógico, comentar alguma coisa, ele comenta, né? E eu não vou mostrar, pôr o áudio aqui para vocês, porque a colega pediu para não fazer. Foi uma conversa dos dois, então fica, né? Aí, se posteriormente, depois ela quiser fazer, aí eu autorizar e a gente mostra. Mas não tem nada demais, é isso que a gente falou. Tá certo, Camilo, obrigado. A gente tem agora aqui 4 pessoas com as mãos levantadas. Vamos, então, ser democráticos e deixar que os companheiros falem também. O primeiro a levantar a mão foi o Robson. Robson, por favor, só ativar o seu áudio e fazer o seu pronunciamento. Todos me ouvem? Sim. Pois não, pode falar, Robson. Boa tarde, colegas. Boa tarde, diretoria do sindicato. Boa tarde, Chara Robson. Assim, o que eu ia dizer é justamente isso que o colega anterior disse, tá? Hoje, agora de manhã, eu falei com o presidente alemão, tá? Porque eu havia cobrado ele para participar dessa live, né? E hoje ele me respondeu a respeito disso, né? Ele falou assim, Robson, eu não vou participar da live. Pode virar uma bagunça, pode na live me cobrar uma coisa, uma resposta que eu não sei, entendeu? E eu não vou participar disso. Isso que ele disse para mim, tá? Assim, de forma muito educada, ele falou, eu quero um dia fazer uma live com vocês e dizer que tá tudo certo.
tudo foi resolvido. O que todo mundo disse aí foi o que ele me disse também. Eu não vou fazer nada fora da lei. Tudo que a lei permitir fazer, eu vou fazer. Eu não vou fazer o que todos fizeram empurrar com a barriga. Na verdade, vieram mentindo para vocês, isso que me disse. Ao longo dos anos, vieram mentindo para a justiça e eu não vou fazer isso. Se tiver como fazer o TAC de forma legal, eu vou fazer, vou assinar, vou levar para o governador e vamos resolver essa situação de vocês de uma vez por todas, para que fique tudo... Ele me disse assim, eu não gostaria e não quero, chegou ao ponto de demitir funcionários. Isso que ele me disse, tá? Hoje. Só para contribuir com a turma. Tá certo, Robson, muito obrigado. Temos agora o Davi da Silva. Davi, por favor, meu irmão, pode fazer o seu pronunciamento. Boa noite, colegas. Eu quero aqui manifestar a todos os colegas que estão nessa situação dramática a nossa preocupação, né, e o nosso desejo de, apesar de não estar nessa lista, que essa situação seja resolvida para o bem da Empaer. A minha pergunta, basicamente, é no seguinte contexto. Partindo do pressuposto que a PGE já emitiu um parecer favorável, partindo do pressuposto que a análise feita pelo Dr. Bruno está dentro da legalidade, a minha pergunta, não querendo ser pessimista, mas a minha pergunta se baseia na seguinte questão. Ao meu ver, todas essas complicações, todas essas decisões que ocorreram conosco da Empaer, ela foi orientada pela Casa Civil. Aí eu quero perguntar, os colegas já falaram aí que se depender do nosso presidente, está tudo ok. Mas já há um posicionamento da Casa Civil nesse sentido, autorizando o nosso presidente a assinar o TAC? Essa pergunta que eu quero fazer aos demais colegas, e se alguém pode me responder essa questão. E, mais uma vez, desejar a todas aí que essa situação seja resolvida e, com fé em Deus, vai dar tudo certo. Muito obrigado, Davi. Pedro Carlotto, nós temos duas perguntas, do companheiro Clodoaldo e do companheiro Davi. Você levantou a mão também para falar. Eu gostaria que você fizesse seu pronunciamento, também falasse a respeito, acerca dessas duas perguntas, e também o doutor Bruno na sequência. Por favor. Robson, acho que as perguntas são mais direcionadas ao doutor Bruno, né? A questão jurídica. Mas, assim, eu queria, na verdade, complementar o que os colegas têm falado. E deixar claro, assim, que o convite que a gente fez para o presidente alemão, eu acho que os colegas já conhecem a nossa conduta, a nossa postura, não é de agredir ninguém, não é de... Era simplesmente para ele falar o que os colegas têm nos falado. Era simplesmente isso, para ele demonstrar o posicionamento dele, que é o que nós temos falado para todos, é o que os colegas da comissão têm falado, é que partisse dele. Essa era a intenção da participação dele, não era para agredir ninguém, nem para forçar ninguém a nada. Até seria até uma oportunidade, a gente tinha comentado com o Gauchinho, de ele saber do nosso posicionamento, que não é de agressão, não é sim de construção, é construtivo. É saber o que está acontecendo e auxiliar e ver aonde estão as arestas para a gente poder resolver. E as perguntas vão passar para o Dr. Bruno, que eu acho que ele tem mais habilidade nessa parte jurídica, tá bom? Então, vamos lá. Por favor, o senhor quer responder as perguntas agora? Ou quer esperar? Tem mais dois companheiros com as mãos levantadas. O senhor já quer responder ou quer esperar? Não, vamos responder aqui. Então, pois não. A primeira pergunta eu vou responder em relação à questão da aplicação da lei eleitoral em relação à proibição de demissão, né? Aí, assim, eu vou fazer uma leitura literal do texto da lei para que vocês tenham a compreensão da conclusão, né, a respeito da interpretação desse texto legal. Existe a lei eleitoral, né? Seu artigo 73, ela estabelece proibições aos agentes públicos, né? Em relação àqueles agentes, evidentemente, que estão na condição de candidatos aos pleitos eleitorais. E uma dessas proibições é a seguinte: fica proibido, né, a nomeação, contratação ou
de qualquer forma, admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou, por meios outros, dificultar ou impedir o exercício funcional. E ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público. Aí vem as palavrinhas chaves aí. Na circunscrição do pleito, nos 3 meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito. Então, essa é a lei. Eu vou estar, inclusive, disponibilizando o texto que eu acabei de ler, né? O link da lei aí no nosso chat. E a lei, evidentemente, que estabelece a proibição, mas a proibição é na circunscrição do pleito, né? Então, a circunscrição do pleito é municipal, o pleito é municipal, não é a nível estadual. Então, isso não se aplica no caso das eleições municipais. Mas aí pode se perguntar, e se tiver a candidatura a Senado? Né? Isso teria que a gente, inclusive, argumentar com uma decisão concreta de que vai haver essa decisão ao Senado, né? Então, ainda não se tem a data, como vai ser feito, se vai ser feito conjuntamente. Isso não está decidido. Se vocês procurarem na internet, a informação última que foi publicada é exatamente de que um daqueles que conseguiram ser vitoriosos na impugnação da eleição da ex-senadora Selma pediu ao TCE que o TCE estipulasse a data da realização da candidatura a Senado, porque ainda não tem essa data. Então, não tem como a gente saber, né, quando será essa candidatura a Senado. Agora, assim, a questão que o Davi traz, assim, é uma pergunta assim, um tanto quanto vaga, né? Ele fala Casa Civil, me pareceu assim, que é uma avaliação pessoal que ele tem em relação ao tratamento dessa questão do TAC, né? A Casa Civil está direcionando, a questão da PGE já está se manifestando, né? Eu vejo assim que nem a Casa Civil, nem a PGE, muito menos a Empaer ainda se posicionou a respeito da possibilidade ou não do TAC. Ninguém se manifestou sobre isso. Né? Então, a gente está aguardando, primeiramente, a Empaer se manifestar. Ela provavelmente vai ter que se manifestar dizendo se é possível ou não ela assinar o TAC, se ela vai ter que necessariamente também ter a concordância da PGE, né? Se vai ter também que ter a concordância da Casa Civil, mas o que eu quero deixar claro aqui, bem claro, é de que ainda ninguém se manifestou se é a favor ou não da assinatura do TAC. Está sem áudio, Robson. Eu acabei de observar aqui. Foi uma falha minha, eu não tinha ligado o áudio. Então, seguindo o nosso ato aqui de ouvir as pessoas que levantaram as mãos, agora a palavra está franqueada à companheira Carmesita. Por favor, Carmesita, pode ativar o seu áudio e se pronunciar. Boa tarde aos colegas. Em primeiro lugar, claro, parabenizar, né, Robson, você pelo excelente trabalho. O sindicato é quem tem sempre permitido que a gente veja uma luz em toda essa questão. Nosso sindicato, ele merece que nós continuemos honrando, né, a garra que eles possuem. Mas, eu, sinceramente, eu quero dizer assim, só lamento, porque nesse momento nós gostaríamos de ter pelo menos uma visão do setor jurídico da empresa, porque, de fato, como o colega Davi falou,
Tantos outros já acrescentaram alguma coisa com relação a esse TAC. Não entendi bem, doutor Bruno, depois, se puder corrigir a gente. Eles não selaram o fato, né, desse TAC, sim ou não. Mas da nossa empresa, nós já gostaríamos que isso já tivesse uma ciência melhor, porque nós estamos um pouco andando em círculo, não é? Claro, e outro fato também, outra necessidade interna da empresa, além de tudo isso que a gente está passando, os colegas, no modo geral, sentem a necessidade da diretoria, do presidente se aproximar, porque tudo vai, assim, uma dificuldade, né, interna, e ainda assim estarmos distanciados do presidente. Por isso que seria muito bom ele estar aqui hoje conosco. Iria dar um novo alento, até para essa live, tá? Hoje eu não estou conseguindo nem falar, reunir bem as minhas ideias, mas eu lamento, porque a gente avançou tanto com os deputados, né? Foram muito produtivas cada live, o deputado Zé Silva também, os nossos aqui do estado. Então, parece que tem muita coisa favorável, mas quando chega no TAC, chega numa necessidade de ouvir algo da empresa mais concreto, a gente está sendo deixado para depois. Então, não é que nós não estejamos negociando com todo o respeito, critério e um tratamento, etc. Não. Nós precisamos que haja uma correspondência a essa necessidade. Precisa um parecer jurídico da empresa também. Nem que não seja aprovado em outros órgãos, mas da empresa o parecer está ali. Obrigada. Obrigado, Carmesita. Eu queria só lembrar a todos que a proposta do TAC, ela partiu do sindicato para o Ministério Público do Trabalho, foi entregue no dia 16 de junho, e o Ministério Público do Trabalho, após mandar essa proposta para a empresa, deu a ela 20 dias para que se pronunciasse. E que esse prazo para que a empresa se pronuncie junto ao Ministério Público do Trabalho e para que o sindicato também tenha ciência deste posicionamento, está estendido até o dia 15 do mês de julho. Portanto, ainda temos alguns dias pela frente. Mas o doutor Bruno já vai explicar mais uma vez essas questões, companheira Carmesita. Vamos seguir, então, a nossa proposta de dar voz a todos que aqui participam. E agora a vez é do companheiro Maurílio de se pronunciar. Maurílio, por favor, pode ativar o seu áudio e fazer seu pronunciamento. Boa noite a todos. No início da live não deu para mim participar por questão do som aqui do computador. Agora eu estou no celular, melhorou bastante. Mas eu acho que o que o Rogério, o Camilo, colocou sobre aquela pré-reunião que nós tivemos com o presidente foi bastante produtiva. Eu acredito que o Alemão, conhecendo a história nossa, né, da empresa, eu não tenho, né, dúvida que ele vai facilitar, ele vai assinar esse TAC. Eu tenho quase certeza. A gente não dá 100% certeza que a cabeça do ser humano, às vezes, pode mudar de uma hora para outra e, às vezes, pressões que ele pode ter a ver com pressões políticas de governador, de secretários e outros afins. Mas a minha preocupação, né, que eu vejo, né, primeiro só fazendo um relato, né, que eu falo se a empresa se nós estamos errados dentro da empresa, né, na verdade a empresa que nos errou, né, porque ninguém ia ficar 27 anos, 30 anos, um colega por prestação de serviço, né, por contrato temporário. Né, isso aí é um absurdo que fizeram. Então, eu acho que nós somos mais vítimas do que o Estado nisso. Essa é a minha opinião, né? Claro que diz que todo cidadão tem que conhecer as suas leis, mas você pega o processo, né? O doutor Bruno, né, pode até nos corrigir sobre isso, mas a gente pega o processo, tudo que a gente fez ali, tudo que diz, dentro do nosso processo, só a nomenclatura que foi errada, né? E nós fizemos um concurso que tivemos provas escritas, tivemos tipo de uma redação, tivemos entrevista, né? Depois nós tivemos
o estágio probatório, que prestação de serviço não existe, né? Isso aí pode colocar lá no Google e colocar o que é concurso e o que é prestação de serviço por tempo determinado, né? Então, eu falo que nós somos vítimas disso. E nessa conversa que nós tivemos com o alemão, eu fiz a questão de colocar isso para ele. E ele parece que ele entendeu bem e ele sabe, né? Ele falou tudo aquilo que o Rogério e o Camilo falou, né? Ele deixou a gente bastante confiante nisso. Mas a minha preocupação é o seguinte: se caso a empresa não venha assinar esse TAC, qual que é a nossa alternativa? Porque nós temos que buscar alternativa. Porque nós fomos enganados 27 anos, no meu caso, vai fazer 27 anos, dia 1º agora de setembro, não quero ser enganado mais 1 ano, 2 anos, daqui 2, 3 anos, pegar e falar, não, você tem que sair da empresa. Então, se eu tivesse feito isso com 2 anos de empresa, eu tinha juntado minha mala e tinha ido embora. Hoje eu estou com 53 anos de idade, não tenho a força que eu tinha com 27, 28, 30 anos de trabalho, de disputar o mercado, né, com outros, com os pessoal novos que está saindo da faculdade aí, começando sua família. Você pode estar em qualquer lugar do estado. Hoje a gente tem uma família, a gente já, né, nós já estamos construídos, já estamos fixado em um local que é difícil de você chegar e jogar você para o mercado de trabalho, mas não se vira, você não é um profissional, você não ganhou experiência em 27 anos, não é bem assim, né? Agora você está com 2, 3 anos, né, com 30 anos, é outra coisa. Então, a minha dúvida, a minha pergunta aí para o doutor Bruno é o seguinte: qual é outra alternativa além do TAC? Nós temos outra alternativa ou não temos? Né? Porque aí nós vamos ter que mexer, nós vamos ter que trabalhar. Se a gente tiver que mexer politicamente, nós temos que fazer. Né? Eu acho que a gente tem que buscar todas as armas que vai estar em nosso alcance para defender aí o nosso emprego e a sustentação de nossa família. Era isso. Obrigado, companheiro Maurílio. Nós temos, então, Bruno, a pergunta do Maurílio, mas tem uma outra pergunta também que foi postada aqui no chat pelo Clodoaldo. Ele disse: a diretoria não responder ao Ministério Público dentro do prazo. Ela está sinalizando um não à adesão ao TAC? É uma pergunta subjetiva, mas anote aí, Bruno, para você responder daqui a pouquinho junto com as demais. Agora é a vez da companheira Ellen. Ellen, por favor, ative o seu áudio e faça o seu pronunciamento. Seja bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Assim, considerando algumas falas aqui já, eu não vejo assim, infelizmente, não vejo com bons olhos a não participação do alemão nessa live, tá? A gente sabia que não ia ter uma resposta ainda da empresa, até porque ele pediu um prazo a empresa pediu um prazo de 30 dias, né? Aliás, pediu 90 e o Ministério Público do Trabalho cedeu 30, né? Para eles responderem. E ele já tinha informado de antemão que a Empaer ia demorar uns 20 dias para começar a analisar a nossa situação. Então, não deu esse prazo ainda, a gente sabia que não teríamos uma resposta concreta. Mas nós gostaríamos, né, que ele estivesse aqui, até nós provocamos essa live, para que ele se comprometesse perante todos, tá? Porque ele se comprometeu com a comissão que foi lá conversar com ele. Mas nós queríamos que ele firmasse um compromisso com todos, até porque se a gente precisar demandar uma ação judicial futuramente, isso seria um instrumento de grande valor para a justiça, tá? Da gente ter uma fala dele se comprometendo e tudo mais, né? E que ele também tivesse um tempo para correr atrás desse apoio junto ao governo. Falou assim, olha, existe a possibilidade de fazer um TAC, eu me comprometi, eu quero resolver, né? E eu preciso do apoio do governo, né? Os termos são esses, assim, assado. Então, ele ia ter um tempo para ele correr atrás da promessa, de cumprir a promessa dele. Infelizmente, não aconteceu, tá? Com referência ao que o Maurílio falou, assim, o TAC é um suspiro que o Bruno nos colocou, né? Até então a gente não tinha nenhuma luz no fim do túnel, né? Era só a determinação e judicialização posterior, né?
determinação de mandar embora e a gente ter que entrar na justiça. Então, o TAC é uma luz no fim do túnel. Se não acontecer o TAC, voltamos à estaca zero, eu acredito, né? Então, ontem, o Pedro, o Gauchinho, eles podem... Gostaria até que eles colocassem aqui o que foi conversado com os deputados, que, reforçando o que o Maurílio falou, o momento agora é justamente de pedir apoio dos deputados, tá? Porque os deputados é que vão fazer essa pressão em cima do governo para a Empaer assinar esse TAC. Porque se depender só do Alemão, o fato dele não estar aqui, se colocando como parceiro, como companheiro, como sensibilizado pela nossa situação, isso já demonstra um certo recuo dele, ele não quer se comprometer, ele não sabe se é legal, então ele não quer falar nada, ele não quer se indispor, entendeu? Ele está com medo. Então, isso é muito ruim para quem está disposto, se diz disposto a querer ajudar, certo? Então, eu acho que nesse momento, acho que a gente precisa mesmo buscar apoio com quem tem força, de fazer a mudança de cima para baixo. Porque se ele quisesse nos ajudar, ele não teria começado esse processo. Quando ele diz que todos mentiram para a gente, é mentira dele também, porque nunca ninguém falou nada disso para nós. Ninguém sabia que a gente estava nessa situação. Fomos descobrir isso agora. Se tinha processo anterior, não foi nos comunicado. Ninguém tomou ciência disso, né? Então, não adianta ele querer falar que está tudo errado e só ele que está certo. Entendeu? Ele gosta de jogar culpa em todas as gestões anteriores e só ele que está correto, tá? Então, a gente já teve brigas lá por conta dessas coisas, então até evito de fazer contato com ele, que eu acho que é melhor os outros colegas que não estão torrados igual a nós do sindicato, né? Que nós já brigamos muito com ele, então é preferível que vocês façam esse meio de campo aí para tentar sensibilizar, tá? Eu acho... Só queria, Pedro e Gauchinho, que vocês falassem sobre o resultado da reunião de ontem, tá? Por favor. Obrigada. Obrigado, Ellen. Eu acho que, como encaminhamento, a gente precisa esgotar essa questão agora para que o Gauchinho e o Carlotto falem sobre o que aconteceu ontem em relação aos deputados, para não misturar os assuntos. Não sei se o Pedro concorda ou não, mas porque tem perguntas ainda para o Bruno responder e tem aqui um questionamento feito no chat também pela Deusimar, que eu acho que corrobora um pouco com essa questão das pessoas chamarem ou não a responsabilidade para si e darem a cara a tapa, como deveria fazer, segundo a companheira que acabou de dizer, o presidente da empresa. A Deusilmar colocou aqui no nosso chat: boa noite, gostaria de saber se o Alemão explica a posição da assessoria jurídica da Empaer, que nos colocou nessa situação. E fica o questionamento: se os advogados agiram nos colocando nessa situação, agora vão agir diferente? Doutor Bruno, eu acho que você podia fazer um fechamento desse primeiro bloco para que o assunto não se perca, nem as perguntas. Mas antes o Davi tem uma outra questão, aí o Davi encerra, você responde e a gente parte para um outro lado para organizar. Eu acho que fica bem encaminhado assim. Pode ser assim, Pedro? Pode sim, Robson. Então, Davi, por favor, faça a sua pergunta, companheiro. Não querendo ser repetitivo, mas deixar bem claro ao meu posicionamento em relação à pergunta que eu fiz anteriormente, porque a gente foi treinado para ser objetivo nas nossas falas, nas nossas colocações. Então, eu quero ser objetivo na minha pergunta. A pergunta foi a seguinte questão: o nosso advogado brilhantemente já disse que é viável, tá, o TAC. A PGE já deu favorável ao TAC. Pela exposição dos nossos colegas, o nosso presidente é favorável ao TAC. Então, a minha pergunta é: todas essas ações, elas são norteadas pela Casa Civil. É a Casa Civil que decide, é a porta-voz do governo. Então, eu queria perguntar aos colegas se eles sabem, tipo assim, a Casa Civil já disse para o nosso presidente: olha, negocia o TAC, veja se é legal o TAC, e se for legal, se tiver tudo dentro dos trâmites, você assina o TAC.
Porque se a Casa Civil manifestou nesse sentido, os colegas têm esperança. Agora, se não manifestou, vai ficar nesse chove e não molha. Então, se a PGE diz que é legal, que pode, o nosso advogado diz que pode, o nosso presidente está dizendo que ele vai ajudar e que ele vai fazer. É lógico que entendo que esse processo de análise demora, mas teria agora, eu penso que a gente focar num posicionamento da Casa Civil. A Casa Civil é favorável? Eu acho que essa é a grande questão. É lógico que ele vai analisar se tudo isso vai estar de acordo legal, na legalidade. Mas a Casa Civil precisa se manifestar que ela é favorável ao TAC. Tá? Eu procurei ser explícito, então, no meu questionamento. Era isso aí. Muito obrigado. Bom, com a pergunta do companheiro Davi, eu acho que a gente encerra esse ciclo de perguntas para que não fique repetitivo, como ele próprio disse. E, doutor Bruno, então faça um apanhado, por favor, em resposta a essas perguntas que foram colocadas e um fechamento sobre a questão do TAC e quais serão os próximos passos a partir daqui para que a gente possa passar a falar da reunião com os deputados. Por favor. Então, começando com a questão do Davi, que ele coloca que a PGE já teve manifestação a respeito do TAC. Então, vou reafirmar aquilo que eu havia anteriormente dito. A PGE ainda não se manifestou sobre o TAC. A PGE, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, né, não se manifestou a respeito do TAC. Ainda estamos na instância interna da empresa. Ainda estamos esperando o posicionamento jurídico da assessoria jurídica da empresa, para que depois a presidência da empresa se posicione, evidentemente fundamentada essa posição da presidência da empresa com o parecer da sua assessoria jurídica. Né? Agora, em relação a essa leitura que ele faz sobre a necessidade de se conhecer qual é o posicionamento da Casa Civil, eu vou, evidentemente, também fazer a minha leitura. Né? Eu entendo a preocupação que se coloca, mas eu vejo assim, do ponto de vista preliminar, né? Do ponto de vista de saber se há uma possibilidade jurídica para se fazer ou não o TAC. Né? Então, assim, é isso que está se cogitando nesse momento. Né? Ah, mas a Casa Civil tem que agora autorizar? Provavelmente não é esse o momento que a Casa Civil tem que se manifestar. Não é esse o momento que nós temos que exigir a manifestação da Casa Civil. Né? Por quê? Porque, evidentemente, o presidente tem que se afirmar aquilo que foi compromissado. Eu disse que iria assinar o TAC, então está aqui o documento ao sindicato respondendo. Está aqui o documento respondendo ao procurador do Ministério Público. Se for viável, eu, na minha posição, assinarei. Aí, é claro, qual é a posição da PGE? Qual é a posição da Casa Civil? Isso tudo vai ser o presidente da empresa que vai nos dizer se é necessário colher essa manifestação, né, da Casa Civil ou da PGE para que ele assine o TAC. Né? Então, eu acho que a gente não pode inverter a ordem dos fatores, porque ela, evidentemente, nesse jogo político, altera o produto. Então, eu acho que a gente tem que ter a manifestação da empresa, e a empresa em si que vai se colocar aí diante da PGE e diante da Casa Civil. A questão em relação a se não assinar o TAC, o que fazer? Aí a Ellen já muito bem soube responder a vocês. É judicializar, é outra opção. E judicializar, eu vou dizer bem claramente para cada um dos senhores e cada uma das senhoras. Não é você entrar sabendo que necessariamente vai ganhar. Tá? É uma situação complexa, né? Essa questão em relação a vocês. Não é tão simples assim. E qualquer advogado que possa seriamente, com responsabilidade técnica jurídica, se posicionar, ele, evidentemente, tem que dizer a verdade e dizer a mesma coisa que eu estou a dizer aqui agora.
é complexa a circunstância que vocês estão. Então, quem quer vender mercadoria vai dizer que é garantido, entra na justiça e já tem o resultado, né? Coisa que eu não estou aqui a fazer, né? Estou aqui a defender a atuação do sindicato, a defender o direito de vocês, com seriedade. Então, assim, não assinou o TAC, a outra possibilidade é judicializar a questão. Aí vem a terceira pergunta. Não cumpriu com o prazo. O que acontece? Provavelmente, eles cumprirão com o prazo. Se eles não cumprirem com o prazo, provavelmente eles pedirão ao Ministério Público do Trabalho a prorrogação do prazo. Então, não cumprir com o prazo não importa em dizer que eles estão tacitamente dizendo que não vão assinar, ou também não importa dizer que é possível o sindicato assinar o TAC sem a empresa, ou qualquer outro efeito possível ser imaginado se eles não cumprirem com o prazo. E eu digo a vocês, eles cumprirão com o prazo, né? Eles cumprirão com o prazo, eles farão alguma manifestação no prazo, né? Então, e por último, essa questão da Carmencita. Eu acho assim, evidentemente, se a gente pensar que eles já se posicionaram, né, da maneira que eles se posicionaram, né, contrária aos empregados, eles teriam agora um posicionamento a favor? Eu acredito que é possível eles terem, mas eu não tenho bola de cristal para saber qual vai ser o posicionamento. Eu creio que eles têm que se posicionar a favor para assinar o TAC, não só por conta de ser um direito, uma garantia a vocês, mas também por dar segurança jurídica à própria empresa, de tudo aquilo que já foi feito e de tudo aquilo que ainda no futuro vai se fazer. Então, é algo que eu acredito que é convincente para que eles mudem o posicionamento que eles vinham tendo até agora. Mas eu acredito que isso cabe à assessoria jurídica da própria Empaer responder, né? Então, acho que seriam essas as minhas colocações nesse bloco aí, Robson. Tá certo, doutor Bruno. Muito obrigado. A Carmencita, inclusive, acabou de fazer um outro questionamento lá aqui no nosso chat, onde ela diz, doutor Bruno, qual a dificuldade da empresa em manifestar a favor dentro da legalidade? Mas eu acho que só acabou respondendo agora no bojo, de que a decisão da empresa só quem pode passar de fato para todos nós é a empresa, e eles têm um prazo até o dia 15 para que se pronunciem. Não tem como não se pronunciar a partir do momento em que são inquiridos a fazerem isso, seja pela Justiça ou pelo Ministério Público do Trabalho. Então, eu acho que assim que tiver uma resposta da empresa em relação ao TAC, é lógico que a diretoria vai marcar uma nova reunião online para que todos sejam informados. Não é isso, Pedro? É isso, provavelmente assim que sair algum posicionamento deles, é lógico, a gente tem que compartilhar a informação. Nós vamos novamente nos reunir. Então, Robson, eu acho que o Dr. Bruno tem esclarecido praticamente com clareza todas as perguntas. Surgem muitas, cada dia a gente entende a angústia, a preocupação, assim como nós também. A gente hoje tem praticamente 3 linhas, tem o 63, tem o PDV, tem a permanência da empresa. Então, você imagina, são várias pessoas, várias perguntas, o Dr. Bruno é demandado toda hora, tem essa situação de Covid, tem essa situação... O Bruno deve ficar... Tem dia que são várias perguntas que me passam, para a gente ter uma segurança, eu sempre remeto a ele para que possa me auxiliar para a gente responder da melhor forma. Mas a gente vai conseguir. Agora, deixa eu falar para vocês, ontem, como todos sabem, nós tivemos uma reunião com deputados. Esteve presente o deputado Avalone,
deputado Valdir Barranco, que é nosso parceiro de sempre, João Batista, doutor João, deputada Janaína e o presidente Botelho. Olha, a impressão foi a melhor possível, o posicionamento deles foi ótimo. Assim, a reunião não foi gravada, até porque eles pediram, não foi uma reunião para a gente tratar realmente do assunto, dos problemas que a gente estava tendo entre Empaer e governo. Eles foram muito claros no posicionamento em defesa da manutenção dos trabalhos da Empaer. E vocês sabem que a semana passada foi bem pesada, assim, nos últimos dias da semana eu sofri muita pressão por parte da diretoria, alegando essa pressão para nós, que o governo estava pressionando eles para que fosse definida uma data da Assembleia para a realização da Assembleia apresentando o PDV, para aprovação do PDV. E nós, quanto sindicato, nós recorremos aos deputados, que são a quem a gente confia que pode nos auxiliar e intervir junto ao governo com mais força. Não é o Pedro, não é Bruno, não é Ellen, não é Gauchinho, mas sim os deputados. E teve um peso muito grande porque o presidente Botelho participou e foi muito claro. O posicionamento dele foi excelente. Ele falou, inclusive já trabalhou na Empaer, ele falou que defende com unhas e dentes a agricultura familiar, que hoje o governo tem um projeto econômico muito bom para tornar o estado do Mato Grosso um estado muito rico e tal, mas para poucos, entendeu? E ele sabe da importância, da necessidade de se trabalhar a agricultura familiar, que querendo ou não, quem gera o maior número de empregos, o maior número de estabelecimentos com renda, né, na agricultura, oriundo da agricultura familiar. São eles que produzem um alimento de qualidade, que leva mais de 70%. Isso é discurso que todo mundo da Empaer já sabe, né? Então, foram muito solícitos, e assim, eles nos pediram para que nós subsidiássemos eles, porque a reunião foi bem focada nessa questão da pressão do PDV, porque foi mais ou menos assim: ou adere ou tá fora. Aí que surgiu a história das demissões, tal. Não é com relação a 63. Foi daí que essa semana essas conversas de corredor que surgiu, mas vai demitir o pessoal. É porque foi posto assim: vocês precisam, o sindicato precisa definir uma data para a Assembleia até o dia 6, senão o governo vai começar as demissões do pessoal. Bom, eu levei justamente essa preocupação dessa forma como eu estou falando para vocês, para os deputados. A maioria dos deputados achou um absurdo essa coação, essa pressão. Achou um absurdo, e aí provocou-se a deputada Janaína e o deputado Barranco provocaram o presidente Botelho para que se fizesse essa reunião para a gente deixar isso claro, o que estava acontecendo com a gente. Aí o que eles pediram? Eles pediram não. Eles queriam saber qual é o índice que estava sendo proposto, e eles também acharam absurdo esse tratamento diferente que estão dando para os funcionários da Empaer. E eles me pediram o histórico de como se deu esse tratamento do PDV desde o início. E aí eu recorri ao Dr. Bruno, o Bruno, com toda a sua competência, deixou pronto hoje esse documento pela manhã. Já encaminhei para a deputada Janaína, para o deputado Barranco, e eles, para o presidente Botelho, e eles também já iam repassar aos outros deputados. E também eu estive até, você vê, mesmo diante do risco, a gente acaba tendo que encarar algumas coisas. Eu precisei ir lá na Assembleia, você sabe que o ambiente lá está bem insalubre. Cheguei lá, para você ter uma ideia, estava isolado a presidência, que estavam fazendo desinfecção, liberaram todo mundo, e que não ia poder fazer o protocolo físico lá. Aí eu peguei, a Cecília, nossa assessora também, pegou a documentação e mandou via e-mail
para a gente fazer o protocolo virtual. E amanhã acho que eu vou dar mais uma teimada e vou lá tentar protocolar de novo, lógico, com as devidas proteções, mas vou lá de novo, né? Porque ela me pediu, assim, com urgência. Hoje, depois, ela até me pediu desculpa, falou, desculpa, Pedro, eu esqueci de falar que hoje tinha desinfecção lá na presidência e você acabou indo lá. Mas, assim, falar para vocês que os deputados nos cobraram também que nós nos mobilizamos politicamente, que nós busquemos os nossos deputados, quem tem contato com os deputados, que a gente fortaleça essa ponte, a gente busca apoio político, que é uma decisão política, viu? É uma decisão política. Vocês sabem que ao longo dos anos sempre a gente tem essas influências políticas e o que nos deixa forte é essa proximidade com os parlamentares, que eles, você vê, hoje, você imagina, nós tendo uma grande maioria de deputados, nós tendo o presidente da Assembleia conosco, isso pesa na decisão do governo. O presidente Botelho foi bem claro, falou assim, a luta não é fácil, o governador estava, a cabeça dele é extinção, a cabeça dele, o deputado Botelho deixou muito claro, a cabeça dele estava na extinção, não é fácil essa nossa luta, e e ele falou, eles e a grande maioria de todos os deputados conhece, sabe da luta, sabe do trabalho da IPAER, dos colegas, e estão em defesa da IPAER. Mas é uma luta, um embate com o governo, deles também. Ele assim, foi muito solícito, falou que gostou de ter nos ouvido, gostou da reunião. A deputada Janaína e o deputado Barranco estão diretamente ligados a ele, sempre conversando, levando as informações de tudo que tem se passado com a gente. E, assim, eles têm sido muito solícitos. O posicionamento do deputado Dr. João foi excelente, falou muito, muito bem do nosso trabalho. O Dr. Gimenez foi um espetáculo, teve um posicionamento muito forte, em relação à região dele e ao trabalho que a IPAER prestou ao longo do tempo e hoje ainda presta para a região dele. E assim, todos os demais. Nos deixaram muito otimistas, nos deixaram esse posicionamento do... o presidente também falou da questão da extinção ter que passar pela Assembleia. Ele falou que pela deputada Janaína, a deputada Janaína fez uma consulta jurídica na Assembleia e eles falaram que teria que passar novamente pela Assembleia. E o presidente falou, eu não tenho tanta segurança porque eu não fui a fundo nessa questão da lei, mas a deputada Janaína falou que tem que passar por aqui. Ele não se comprometeu assim definitivamente, dizendo não, tem que passar por aqui. Mas ele acatou o parecer da deputada Janaína e os demais deputados que estão cientes de que teria que passar novamente pela Assembleia. E a luta deles, ele falou outra coisa assim, gente, nós não podemos ganhar tudo, nem nós, nem o governo, mas nós precisamos conversar, nós precisamos ter um meio termo. E nós falamos, é justamente isso que a gente quer, deputado. Nós precisamos ter essa liberdade de chegar e conversar com o governo e mostrar o anseio dos nossos colegas. Não só ele falar e nós, goela abaixo, aceitar tudo que acontece. Eu acho que sempre existe um meio termo em tudo. Precisamos ter negociação. Não é brigar, falar que só nós sabemos. Não, nós precisamos ter um meio termo, nós precisamos negociar. Que seja bom tanto para os nossos colegas, para os nossos funcionários, quanto para o governo. Isso tem que existir, esse meio termo. Pessoal, eu acho que já falei bastante, o Gauchinho acho que pode complementar também. E mais uma vez falar assim que a questão, o presidente alemão foi, como os demais já falaram, sempre foi muito solícito. Agora, não sei por que ele não, sei lá, quais as razões dele, não quis participar da live, mas a live era para justamente ouvir esse posicionamento dele. Tá bom, Robson? Passo por... Beleza, Pedro. Pedro, o que a Janaína disse ontem, a deputada Janaína, é que ela buscou argumentos junto à Procuradoria da Assembleia Legislativa.
E a Procuradoria afirmou a ela, eu acabei de receber a informação da assessora jurídica dela aqui, a Alice, que perguntava, inclusive, sobre uma próxima live que parece que está pré-agendada. A Alice acabou de me pedir o link, a data e todo o horário em referência à participação da Janaína Riva e do senador Wellington Fagundes. E aí, então, é isso. Então, junto à Procuradoria da Assembleia, ela foi informada de que o encerramento das atividades da Empaer não pode ocorrer por causa da questão jurídica, mas, sobretudo, sem que haja a anuência da Assembleia Legislativa. O deputado pode até, o governo pode até decretar o fechamento da empresa, mas se não for aprovado pela Assembleia, essa questão não pode acontecer. Portanto, tem muito pano na manga para que seja discutido, muito oxigênio para que a gente possa respirar em busca de uma resposta favorável aos servidores da Empaer. Gauchinho, você gostaria de fazer um complemento? Sim, sim. Primeiro, parabenizar a todos que estão participando pela forma educada que estão se posicionando. Nós vamos tratar muito bem o Alemão hoje, agradecê-lo pela iniciativa de assinar o TAC, mas ele não quis receber esses elogios, fazer o quê? Dizer que o sindicato agora vai adotar uma estratégia e eu sou da opinião, nós temos que abandonar as negociações com a Empaer, abandonar com a Casa Civil e centrarmos fogo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Na semana passada, nós articulamos a bancada federal e ontem eu tive um problema, eu extraviei meu celular, viu, Camilo? Você, no meu coração, extraviei ele ontem às 18 horas e fui encontrá-lo hoje às 9 horas da manhã. Encontrei meu celular e ontem eu perdi uma articulação importante lá com Brasília, né? E articulei com a Janaína a questão do senador Wellington, também entrar nessa parada. O que me preocupou, e o deputado presidente da Assembleia foi bem claro, o governador quer a extinção da Empaer. É o que ele quer, essa decisão ele já tomou. Então, por isso que essa pressão que estão fazendo até dia 6, que foi ontem, né, e nós não caímos nessa, e quando eles dão um parecer, eles demoram 20, 30, 40 dias, né? Cadê aquela justificativa que nós, do sindicato, e o Bruno fizemos para a PGE? Cadê essa resposta? Está onde? Um trabalho que o nosso advogado fez com mais de 200 páginas, aí, infelizmente, a assessoria jurídica da Empaer piorou, levando informações lá que não concretas ainda, né? Porque faltaram documentos. Então, sobre os deputados, foi importante. Eu sou da opinião que devemos abandonar de vez a negociação com a Empaer, que não resolve, não toma decisão. Você vê essa história do Covid, uma vergonha. Na sexta-feira, eu cobrei a diretora firme, falei, diretora, vocês vão esperar contaminar todo mundo? Pois é, ela se contaminou. Infelizmente, a gente não deseja isso, mas está contaminada. Porque não tiveram o devido zelo com os outros, acabou sobrando para eles essa falta de responsabilidade que essa diretoria está tendo com os trabalhadores. Isso eu não nego em momento algum, é falta de responsabilidade. Essa situação toda foi criada pela Empaer, foi criada por essa gestão, foi criada pela assessoria jurídica, né? E se tiver algum culpado, não são os 63. É quem fez. E quem fez, fez dentro da legalidade. E nós temos os documentos. Voltando à questão dos deputados, eu sou da sugestão, Pedro, diretoria, colega, vamos abandonar com a Empaer, que não está resolvendo nada, vamos focar na Assembleia que as coisas estão andando. A deputada Janaína falou o seguinte, eu não divulgo muito, vamos manter a articulação nossa. Hoje, lógico que o presidente Pedro encaminhou a questão, eles ficaram muito focados no PDV, e eu acho que nós temos que focar também, nós temos que desmascarar essa proposta ridícula que a empresa fez, reduzindo para 45 escritórios, para 3 campos experimentais. Temos que apresentar uma proposta também para a sustentabilidade da empresa. Questionamos muito forte a questão da dívida. O que mais nos atrapalha hoje é a dívida, porque se nós tivéssemos um CNPJ limpo, nós estaríamos buscando dinheiro em vários lugares e estaríamos trabalhando. Como está sujo, temos que trabalhar com o dinheiro do nosso salário para fazer as coisas nos escritórios. Então, para finalizar, foi muito produtiva. Agora, vamos precisar que os colegas, os 63, nós já temos quase 80 cartas de prefeito. Nós já temos uma estratégia também com as cartas. Queremos chegar a 100. Se nós conseguirmos 100 cartas de prefeito, se o prefeito não quiser de um presidente da Câmara, mais o apoio dos deputados, nós vamos, sim,
convencer o Mauro Malvadeza de que ele pare com essa perseguição, né? E ele insiste na questão do cafezinho e no motorista. Ele não tira da cabeça isso. Não tira da cabeça isso. E o deputado João Batista foi muito feliz na defesa que ele fez para chegar naquele salário. Foram mais de 30 anos, por 40 de trabalho, né? As pessoas se capacitaram, e isso ele não entende. E, infelizmente, a gestão, a Direito do Empire, não tem a capacidade também de informar isso à sua excelência. Então, para finalizar, agradecer a todos, convidá-los para a live de quinta-feira, que ela vai ser importante, né? O senador Hélio vai participar, vamos tentar aí os demais deputados federais para o seguinte encaminhamento. Primeiro passo, defendermos a permanência do MPR. Esse é o passo número 1. Defender o PDV não podemos só ficar... Quem defende a estruturação do MPR não pode só defender o PDV, porque não desestrutura. Então, o PDV é importante, mas a reestruturação do MPR também é importante, nos novos concursos lá para frente, nós temos que ter essa coerência. Senão a gente fica incoerente, defende o MPR, mas eu sou mais preocupado com o PDV, então fica incoerente. Hoje o deputado Wilson Santos também fez um vídeo bacana, né, interessante, podemos contar com o voto dele. Então, seguramente hoje nós temos lá na Assembleia, se não 24, mas eu acho bem próximo disso. Então, vamos dialogar ainda, não sei se o Dilmar continua como líder, falou que ia abandonar, não sei se abandonou, mas continua lá. Então, a questão da Assembleia é importante. Agora, cada colega vai ter que fazer articulação. Aqueles 70 e poucos relatos que nós gostaríamos que tivesse chegado a 120 foram fundamentais. Os deputados passaram a conhecer o que é MPR, que muitos, infelizmente, não conhecem. O deputado Avalone fez 3 visitas conosco, e em 3 visitas ele conheceu o que é o nosso trabalho e se convenceu, e é um deputado agora que está tendo muita influência pela sua atividade empresarial, junto com o governador, então está contribuindo. Agora, era nesse sentido, agradecer pela presença de todos. Maurílio, as colocações foram importantes, mas você é um colega que fala pouco, mas, né, quando fala, como dizer, bate o pênalti no lugar fora do alcance do goleiro. Colocou com muita clareza. Essa sua argumentação, acho que juridicamente vai ser importante também. Agradecer ao Bruno aí pela iniciativa, pela paciência de nos ouvir, porque eu sempre digo para o Bruno, quem está se afogando, qualquer galho, qualquer coisa que ele encontra, ele se apega. Então, temos que ter essa paciência com os colegas, né? Não é fácil, confesso que não é fácil. Nós temos vários colegas com Covid. Eu estou acompanhando a questão do Daniel, que é o mais grave de todos. Hoje deram uma informação mais animadora, né? Vamos ver se amanhã fica melhor. O Polizel deu positivo em Rondonópolis, o Wilson deu positivo lá também. Aqui no escritório central, as 2 diretoras, mais a outra deram positivo também. Então, a pandemia está bem nos prejudicando muito. Para finalizar, parabenizar a todos. Esse mecanismo dessa live vai nos aproximar mais, vai ser esclarecedor, e cada um de vocês nos ajude, que os demais também participem. E semana passada, confesso que eu quase que joguei a toalha. Falei, poxa, fizemos uma articulação nacional, envolvendo uma liderança da qualidade do Zé Silva, do presidente das Braer, na sexta-feira, e menos de 200 colegas participaram. Então, isso nos desacorçoa. Hoje eu estou vendo, parece que sala cheia aí. Espero que na quinta-feira os 280, mais os 63 participem, porque vai ter vários parlamentares e as pessoas se preparem, os colegas se preparem para fazer os questionamentos. Então, esse é meu encaminhamento, e finalizo dizendo o seguinte: vamos abandonar com o MPR, que Casa Civil, vamos focar o nosso trabalho agora com o presidente da Assembleia, que ele se comprometeu, fez duras críticas aos governos passados, fez duras críticas ao atual secretário de Fazenda, deixar bem claro, ele fez duras críticas, eu não concordo com isso, e se tornou um grande parceiro. E vamos ter que aproveitar isso. Apoio dos prefeitos e mais a Assembleia, e larga a mão de presidente do MPR, larga a mão de Casa Civil, que nós estamos perdendo o nosso tempo. Eles não estão, porque o objetivo deles mesmo, o próprio Alemão colocou, que essa busca que nós fizemos com os deputados vai atrapalhar trabalhar com ele. O que vai atrapalhar? Quem está atrapalhando é eles não participar no momento desse aqui, para trazer tranquilidade aos colegas que estão passando por essa dificuldade toda. Muito obrigado a todos, Deus os abençoe, e firmes de até a vitória.
Tá certo, Gauchinho. Agora já são 18h40, já estamos com 1h40 de live. Precisamos encerrá-la, mas eu quero pedir a paciência de todos por mais alguns minutinhos, porque a companheira Vânia de Cáceres também levantou a mão e não seria justo encerrar essa reunião sem ouvi-la, já que ouvimos a todos que também pediram a palavra. Por favor, Vânia, pode ativar o seu áudio e fazer seu pronunciamento, companheira. Pedro, Gauchinho, Robson e Dr. Bruno, muito obrigada. Na realidade, é só um comentário, não vou me... Falando sobre as demissões, nós estamos apresentado e quem não era, né? Estão articulando alguma coisa nesse sentido, sim. Né? Era só só para expor para todo mundo, que não é só no nosso caso, mas no geral, tá? Muito obrigado, Vânia. Então, com o pronunciamento da nossa companheira Vânia, encerramos mais uma live aqui do Sinterp, agradecendo a presença dos companheiros que participaram e se pronunciaram, mas também, em especial, da Comissão de Servidores da Empaer, que se propuseram e fizeram a luta tentando convencer o presidente alemão a ouvir o que tem a dizer toda a categoria. Muito obrigado, Carmesita, Camilo, o Maurílio, o Rogério, que se pronunciaram também, ao Davi e a todos os demais que se pronunciaram nessa live. Obrigado e até a próxima. Pedro Carlotto, presidente do sindicato, Dr. Bruno Boaventura, nosso assessor jurídico, o Gilmar Brunetto, que é o vice-presidente, o nosso querido Gauchinho. Infelizmente, o Reinaldo Loff, presidente da Empaer, não apareceu, mas mesmo assim agradecemos a ele por nos ter deixado esperando que ele se pronunciasse aqui. Mas os companheiros fizeram o papel de informar o que ele disse até aqui para todos nós. Muito obrigado. Então, ficamos com a nossa reunião marcada para a próxima quinta-feira. Logo que tivermos a confirmação de todos que vão participar, farei uma propagandazinha, um card para mandar para vocês no grupo, para que a gente consiga mobilizar o maior número de pessoas possível para a próxima live. Só para que todos saibam, tivemos hoje 45 servidores nesta live. Fiquem todos com Deus e até quinta-feira. Tchau, pessoal.